Bom dia, amados. Deus abençoe seu dia. E eu quero contribuir com isto, certamente sendo instrumento nas mãos de Deus, com esta simples meditação da sua palavra, ok? Eu quero ler no 2 Reis, no capítulo 5, versículo 12, que diz assim: Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Esse texto está falando de Naamã. Naamã era o comandante Ciro, um homem importante, um homem respeitado, um homem que tinha tudo que, humanamente falando, se poderia ter devido à sua posição. Mas este homem era leproso. Este homem não podia viver livremente na sociedade, não podia estar publicamente como eu e você podemos. Talvez não pudesse nem ter aproveitado a sua vida familiar, do seu casamento. Ele tinha muitos limites por causa dessa lepra. Até que um dia ele levou cativo de Israel uma menina que passou a servir a sua senhora. E essa menina disse: olha, se o meu Senhor estivesse em Israel perante o profeta, ele removeria esta lepra e seria curado. Nasceu esperança no coração de Naamã. Imediatamente ele falou com o seu rei. O rei preparou uma carta para que ele levasse até o rei de Israel, a fim de que este o curasse. O rei ficou indignado com essa postura, disse: será que eu estou no lugar de Deus para fazer isso? E finalmente isto chegou ao conhecimento de Eliseu, que disse: manda que ele venha até mim e ele saberá que há Deus em Israel. Assim Naamã chegou até Eliseu. Só que Eliseu não saiu para encontrá-lo. Eliseu mandou o seu servo com este recado: diga a Naamã para mergulhar no Rio Jordão 7 vezes e ele ficará curado. Naamã ficou chateado. E ele então diz essas palavras: se pelo menos ele tivesse mandado mergulhar nos rios da Síria, que são melhores que os rios de Israel, mas no Rio Jordão, este homem ia embora. Mas seus servos, que eram bem mais simples, disseram: meu pai, de forma respeitosa, o profeta pediu para mergulhar. Se tivesse pedido para você fazer uma coisa difícil, você teria feito, mas só pediu para mergulhar. Ele acabou ouvindo e mergulhou. E ele ficou totalmente curado da sua lepra. Sua pele ficou como de uma criança. Meus irmãos, aplicando para nossas vidas hoje, todos nós queremos ser abençoados. Mas quantas pessoas querem escolher o lugar, a maneira, como ser abençoado? Naamã imaginou que Eliseu iria sair da sua casa, se colocar perante ele, de forma reverente, e fazer um passe lá de mágica, alguma coisa e pronto. E não imaginou a forma como Deus iria tratar o seu coração. Meus irmãos, não era questão da água, podia ser qualquer rio, podia ser até um rio de águas cristalinas. A questão era a obediência à palavra de Deus. Ele não percebeu que o profeta foi usado por Deus e que a palavra não era do profeta, era a palavra de Deus. Hoje nós vivemos com muita necessidade e muitas pessoas têm tentado, através de métodos, através de fórmulas, através de lugares, receber a bênção de Deus. E eu não quero questionar isso, pois eu não sou juiz de nada, mas eu sei de uma coisa, eu sei, querido. É quando nos curvamos perante a palavra de Deus. É quando obedecemos a Deus, nós vemos mudança e milagre na nossa vida. Não é mergulhar em A, B ou C, é nos rendermos a Deus, é nos rendermos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando assim fazemos, não importa o lugar, não importa. Ele iria voltar para casa sem a bênção, mas a bênção havia sido liberada na vida dele, através daquilo que o profeta havia orientado. Pois o profeta foi um instrumento nas mãos de Deus. Meu irmão, não é a fórmula humana, não é o templo, não é a grandeza do prédio, é se render à palavra de Deus, que não só vai trazer cura à sua vida física, mas também vai curar o seu homem interior. Naamã retornou curado fisicamente,
mas transformado interiormente, pois Deus trata primeiro de dentro para fora. E isso só acontece quando não escolhemos como ser abençoados, mas quando nos rendemos à palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que você busque e se renda ao Senhor. E aquilo que você precisa, Deus pode fazer. Querido Deus e Pai, quantas vezes, como Naamã, escolhemos como ser abençoados, o lugar em que seremos abençoados, e não entendemos, ó Deus, que não é o lugar, nem como, é a rendição à Tua palavra. Naamã não compreendeu a princípio que a palavra do profeta não era do profeta, era Deus através do profeta. Mas, finalmente, ele mergulhou porque obedeceu e foi aconselhado pelos seus servos. E, para a sua surpresa, ele foi totalmente restaurado. Mas não só a sua vida física, mas o seu coração. Pois a partir daquele dia, ele disse que não mais oferecia sacrifício em nenhum outro altar, a não ser no altar do Senhor. Para isto, ele levou uma porção de terra para nele oferecer sacrifício ao Deus de Israel. Abençoe esse irmão, a esta irmã, para que a sua rendição a Deus traga a cura que ela precisa. Em nome de Jesus. Amém.